Você sabia que a forma como você se masturba pode levar você a não conseguir ter uma relação sexual? Quais são os principais erros que os homens cometem com relação à masturbação e como corrigir esses erros? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Você sabia então que alguns homens cometem alguns erros que vão levar eles a não conseguir ter uma relação sexual? Quais são esses erros e o que você pode fazer para evitar que isso aconteça na sua vida? Meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista, especialista em saúde sexual masculina. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no meu canal e também curtir esse vídeo. A prática da masturbação, como todos vocês já sabem, é uma prática antiga. Eu já gravei vídeos aqui no canal onde eu falo sobre a prática da masturbação. Ela já foi alvo de polêmicas e até hoje é alvo de polêmicas, sendo que será que ela faz bem, será que ela faz mal, será que ela é boa ou ruim para a saúde do homem ou até mesmo para as mulheres, será que ela tem alguns benefícios ou malefícios? Já gravei vídeos falando sobre isso aqui para vocês. E esse tabu com relação à masturbação, ele é antigo. Desde o século XVIII já existiam relatos de profissionais médicos que consideravam a masturbação como sendo algo ruim para o homem. E muito disso, às vezes, era por conta de falta de informação. Existiam até pacientes ali psiquiátricos que se masturbavam na frente das pessoas e os profissionais de saúde olhavam para aquilo e achavam que a masturbação era a origem do distúrbio psiquiátrico que aqueles pacientes tinham. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. A masturbação, ela tem sim o seu espaço, ela tem alguns aspectos positivos e tem alguns aspectos negativos que dependem muito da forma como você se relaciona com a prática. E nesse vídeo eu vou me ater a esses aspectos negativos que podem impactar na sua vida sexual, principalmente se você é jovem. Às vezes você está pensando que você não está conseguindo ter uma ereção por conta de algum problema físico, orgânico que você tem. Ah, será que é falta de testosterona? Será que é algum problema no meu pênis? Será que se eu utilizar tadalafila vai resolver o meu problema? E deixa eu te dizer uma coisa, se o problema estiver relacionado à sua prática de masturbação, não adianta você utilizar qualquer comprimido porque não vai resolver. Basta sim a gente tentar ajustar isso que eu vou comentar com você nesse vídeo. E o ponto é que muitas vezes você que está passando por uma situação como essa, você não acha espaço para falar sobre isso numa consulta médica. Você se sente meio que envergonhado e não consegue falar sobre isso com o urologista que você vai aí passar numa consulta. E às vezes, até mesmo o profissional não está ali habituado a fazer esse tipo de pergunta para você. De forma que o problema continua e você não consegue resolver isso achando que é algo físico. E aqui então eu queria chamar a atenção sobre duas questões relacionadas à prática da masturbação. A primeira delas é com relação à forma como você se masturba e o segundo é com relação à fonte de inspiração que você utiliza para fazer a prática da masturbação. Esses dois pontos podem estar relacionados ali a uma dificuldade que você está tendo para ter uma ereção, para conseguir sustentar essa ereção até o final. Com relação à forma que você se masturba, é importante ter um cuidado com relação à força com que você aplica na região peniana para se masturbar. Existem alguns homens que aplicam uma força excessiva no pênis e que isso vai comprometer ali a vascularização até a inervação do seu pênis. Isso pode levar a algumas lesões na região peniana. E também se você utiliza ali uma força excessiva que muitas vezes não vai ser reproduzida na prática, quando você for ter uma relação sexual com uma penetração vaginal, anal ou até mesmo com sexo oral, isso vai fazer com que você crie uma quebra de expectativa. Ou seja, na prática da masturbação você está acostumado com um certo tipo de força que não se reproduz na prática. Isso muitas vezes vai fazer com que você não tenha o mesmo prazer na relação sexual. E da mesma maneira, é importante que você tenha em mente que a utilização de alguns objetos na prática da masturbação pode impactar também na sua performance sexual. Eu vou dar um exemplo aqui de um paciente, eu vou deixar um artigo até aqui embaixo que foi utilizado para fazer esse vídeo aqui, de um paciente que tinha a prática ali da masturbação relacionada à utilização de um objeto, era como se fosse ali uma mangueira que ele introduzia o pênis e ele se masturbava ali, tinha o prazer utilizando esse objeto. Esse homem enfrentava uma dificuldade de ereção, não conseguia ter uma relação sexual, muitas vezes porque ele estava habituado a utilizar um objeto na prática da masturbação e que na hora que ele ia ali para uma relação sexual, ele não conseguia ter uma boa ereção. Então tome cuidado com os objetos também que você utiliza para se masturbar
masturbar. Sem contar também que esses objetos eles podem causar lesões ali que podem comprometer a estrutura interna do seu pênis. Um outro ponto importante da gente levar em consideração é a fonte de inspiração que você utiliza para se masturbar. Aqui também nesse artigo tem um exemplo de um paciente que ele era jovem ali, não tinha nenhum problema de saúde e ele estava com uma dificuldade de ereção. Esse homem, quando foi investigado, foi visto que ele tinha ali como fonte de inspiração para a masturbação algumas práticas que não são recomendadas, como a zoofilia e a parafilia. Depois você procura aí para ver o que significam esses termos. Mas de fato esse homem estava ali na sua cabeça idealizando uma situação que não aconteceria na prática. Essas práticas sexuais não são recomendadas e quando ele ia se relacionar com uma mulher ali, no caso esse era um homem heterossexual, ele não conseguia ter uma boa ereção e estava enfrentando uma dificuldade no seu relacionamento. Tem o exemplo também de um outro homem que ele costumava se masturbar envolvendo ali o pênis ou roçando ali o pênis no colchão com o pênis meio flácido. Esse homem, ele não conseguia mais, na vida adulta, ter uma boa ereção. Por quê? Porque ele já estava condicionado, habituado a ter uma relação sexual ali que não envolvia a ereção completa. E ele reclamava que não tinha o pênis ereto, mas desde a adolescência ele se acostumou, ele se condicionou a ter uma vida sexual, vamos dizer assim, que não envolvia uma ereção completa. E um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção também, com relação à fonte de inspiração, é a utilização da pornografia. Existem muitos homens que idealizam muito a relação sexual baseado naquilo que eles veem em filmes pornográficos. Isso pode gerar também uma quebra de expectativa a ponto de você não conseguir ter uma boa ereção. E também, com relação à utilização de material pornográfico, existe a compulsão sexual, que é aquele homem que se masturba com uma frequência muito grande. Homens que se masturbam 3, 4 vezes ao dia, todos os dias. Isso pode levar você a não querer ter uma relação sexual. Além disso, você vai se sentir mais desanimado, mais cansado, menos produtivo, o seu relacionamento vai ser impactado, você pode até mesmo ter alguns sintomas ali que levam a pensar em depressão, por exemplo. Mas você que está passando por essa situação, o que você pode fazer para resolver esse problema? Primeiro, se você está passando por uma situação como essa, é importante que você procure ajuda. Muito provavelmente você vai precisar do acompanhamento ali de um terapeuta, de um profissional para poder te orientar ali a identificar a real situação pela qual você está passando. Mas aqui eu queria te dar algumas dicas já do que você pode fazer para ajudar a resolver essa situação. A primeira coisa é você tentar parar de se masturbar, idealmente ali por pelo menos 4 a 6 semanas. E se afaste também de conteúdos ali que vão te levar à prática da masturbação, como grupos de WhatsApp que te encaminham filmes pornográficos ali, redes sociais ou até mesmo o uso da pornografia em sites ali. Procure evitar esse tipo de conteúdo durante 4 a 6 semanas. E no lugar, comece a colocar situações que também vão te gerar dopamina. Ou seja, atividade física, começa a aprender ali um instrumento novo, começa a se envolver em atividades em grupo, começa a aprender uma coisa nova. Enfim, durante 4 a 6 semanas é um período para você mais ou menos se desintoxicar de todos esses estímulos que você vem tendo. E quando você se sentir mais confortável, você pode voltar sim, mas se estimulando com situações reais, situações que vão ser reproduzidas na sua prática. Não fica querendo colocar aí situações e objetos e coisas que não vão se reproduzir na prática. Na grande maioria das vezes você não vai precisar de nenhuma medicação para poder resolver esse problema. É só alguns ajustes que você vai precisar. E você que está assistindo esse vídeo aqui, chegou até esse momento aqui, você passou por alguma situação como essa, está passando por alguma dificuldade como essa, deixa aqui nos comentários para eu saber. E se você chegou até esse momento aqui e ainda não é inscrito no canal, muitos de vocês que assistem os vídeos aqui ainda não são inscritos no canal, clica já no se inscrever para você não perder nada do que a gente faz aqui toda semana. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui e até a próxima.